Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Victor, eu sou desenvolvedor back-end e hoje eu vou mostrar aí como construir uma aplicação, uma API simples, né, em Node, sem usar nenhum framework como Express, Fastfile, Nash, Addons, etc, tá? E bem, começando, você precisa ter instalado aí no seu computador o Node.js. Eu vou deixar na descrição um link aí da instalação, né? Você clica lá e a documentação é bem simples para baixar. E sugiro que baixe, inclusive, a versão com o nomezinho no lado, né? Entre parênteses, LTS, tá? É uma versão segura do Node, digamos assim. Também sugiro que você instale aí um gerenciador de versões do Node, chamado NVM. Também vou deixar o link na descrição, recomendo muito, né? Com ele a gente consegue listar todas as versões do Node, para quem não sabe, usar uma específica e etc. Então é muito útil, ajuda bastante aí no processo de desenvolvimento aí, principalmente para quem quer entrar nessa área do back-end aí, focada em Node.js, tá? Para começar, a gente vai digitar aqui npm init-y para criar o nosso package, né? E com ele a gente vai criar nossos scripts. Eu não vou chegar a baixar nenhum pacote, creio eu, nesse projeto. Então a gente, antes de começar tudo aqui, a gente pode colocar aqui um type. Não como JS, bota um módulo no caso, porque a gente vai trabalhar com importação. Então a gente precisa chipar isso aqui no package. A gente pode apagar esse teste aqui que a gente não vai usar, então dane-se. A gente coloca aqui dev, criar um script para executar o servidor em vez de ficar digitando aquele script extenso e tudo mais. Então eu vou abreviar. Então eu vou colocar o nome desse script como dev e vou digitar aqui o script que no caso vai ser o responsável por executar todo o nosso programa. Então eu vou botar o node, eu vou botar o --watch para ele ficar assistindo nosso servidor, senão ele não fica atualizado. Então é importante colocar isso aqui. E aí eu vou colocar o nome do nosso arquivo, né? Onde está locado no nosso servidor. Eu vou deixar como server.js e vou criar aqui também o arquivo na nossa raiz, já para começar o processo de desenvolvimento. Então bota aqui server.js, começa importando o HTTP, ele vai ser responsável para a gente criar o nosso servidor. Sempre quando a gente vai importar alguma coisa do Node, a gente digita sempre Node aqui para deixar com uma, digamos assim, bem escrito, né? Uma boa prática de código e tudo mais. Então a gente bota Node e bota HTTP para pegar esse módulo, certo? Com isso, a gente pode já criar uma variável aqui, chamada server mesmo, não tem problema. E nela a gente bota aqui o HTTP ponto, ele já vai dar algumas opções. A gente seleciona o create server, abre parênteses e aí, basicamente a base do nosso servidor já está criada. Agora a gente precisa listar a porta onde esse servidor vai rodar. Eu vou colocar essa porta, em vez de colocar diretamente no listing, vou colocar em uma variável. Então eu vou criar uma variável chamada port, vou colocar na porta 3000 mesmo, né, que eu uso como padrão. E aí a gente pega aqui o server, ponto, já vai aparecer outras opções. A gente clica aqui no L, vai aparecer listing, dá um tab aqui, ele já seleciona, abre parênteses, bota a nossa variável port. E aí, digamos assim, já está pronto, a gente consegue já rodar o servidor. Eu posso chegar aqui, por exemplo, deixa eu dar um clique para limpar o prompt aqui. Posso digitar npm run dev, ele já vai executar o nosso servidor. Porém, não sei se vocês viram, mas não aparece nenhuma mensagem, só aparece que basicamente ele está, digamos assim, rodando, né? Mas eu gosto de colocar um console log para, sei lá, ver que realmente está rodando, para não ficar algo confuso. Então, eu pego aqui no nosso listing, digito uma vírgula, crio uma função assíncrona aqui. Perdão, assíncrona não, uma error function, né? E coloco aqui um console log simples, boto server running e costumo também colocar um console log com a nossa URL base, né? No caso seria crase, tá? http localhost novamente, e a gente pega o cifrão, abre chaves e digita a nossa variável port. Então fica algo dinâmico, a gente não precisa ficar digitando a port aqui toda hora. Em vez de ficar trocando uma por uma, caso a gente precise, a gente pode simplesmente trocar aqui na variável e ele vai identificar essa alteração. Então eu posso aqui rodar novamente npm run dev, ele vai rodar e vai aparecer a nossa mensagem já com a nossa URL, tá? Bem, com isso feito, a gente pode criar aqui uma função assíncrona, né? Bota uma async function, inclusive anônima também. E aqui a gente pode passar como parâmetro a nossa requisição e a nossa resposta, né? Essa aqui vai ser responsável por a gente receber informações, aqui para a gente responder, né, essas requisições, tá? Aqui, no primeiro momento, a gente pode digitar
fazer uma destruturação, acho que é essa palavra, uma destruction em inglês, basicamente da nossa requisição. Então a gente abre chaves, a gente vai pegar o método dessa requisição e pegar o URL também. Com isso, né, a gente vai trabalhar com isso aqui mais pra frente, não vai ser agora, mas eu já deixo criado já, que é um costume meu, então eu sugiro que você crie também, tá? Agora a gente vai precisar fazer uma coisa bem simples, formar para o servidor, que a gente vai trabalhar com o JSON como resposta. Para fazer isso, a gente vai precisar criar uma função, tá? A gente pode criar nossa raiz aqui já, um arquivo chamado JSON mesmo, ou sei lá, hasJSON, pode ser. E aqui a gente vai criar uma função, né? Export async function, porque ela vai ser assíncrona. Vou colocar como JSON o nome dela mesmo. E aqui a gente vai precisar passar como parâmetro, no caso, a nossa requisição e a nossa resposta, tá? Com isso a gente abre chaves, criamos aqui a nossa função. E agora a gente vai fazer um sisteminha simples, né, digamos assim. A gente vai criar um array chamado, pode ser buffers, tá? E aí a gente vai precisar fazer um loop aqui, um for. Como é assíncrono esse for, eu vou precisar botar o await, tá? Para ele aguardar. E aí a gente vai pegar basicamente uma informação da nossa requisição. No caso seria, normalmente é o chunk, né, que a gente chama. Então a gente pega aqui o chunk da nossa requisição. Deixa eu abrir chaves aqui. E aí a gente basicamente joga essa informação que a gente está pegando lá para o nosso array. Então a gente pode botar buffer.push, coloca aqui um chunk, né? E pronto, a gente está jogando essa informação, né? Pegando informação por informação da nossa requisição e jogando para o nosso array aqui, buffers, tá? O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que transformar esse array buffers, né, em JSON. Para fazer isso, a gente vai ter que usar um try catch, já que é uma requisição, a gente precisa tratar ela. E aqui dentro a gente vai digitar rec.body igual a json.parse, já que a gente vai transformar algo, né, em outra coisa. Buffer.concat, tá? A gente passa nosso buffers agora, nosso array, ponto to string. Fazendo isso, a gente está transformando todo o array em JSON, tá? Caso essa conversão não tenha funcionado, a gente precisa colocar algo no cat aqui. A gente pode colocar como rec.body igual a null. Assim o nosso sistema não vai quebrar, certo? Com isso, para finalizar, a gente vai setar no nosso header que iremos trabalhar com o content type JSON, né? Então a gente vem aqui, set header, cria aqui um content type, coloca aqui content type, vírgula, application barra JSON, certo? Pronto, nossa função está feita, está funcionando perfeitamente, está bem construidinha. A gente pode importar lá no nosso servidor. Para fazer isso, a gente vem aqui, dá um await, já que é uma função, né, assíncrona, dá um await, JSON, abre parênteses, passa nossos parâmetros que a gente colocou, no caso aqui, que é a requisição e a resposta, certo? Então, basicamente está funcionando. Só falta importar aqui, deixa eu dar um contra espaço, ele vai dar a opção pra gente. Não esquece de colocar o ponto JS, senão ele dá erro, ele já acusa que não encontrou, tá? Bem, feito isso, agora, né, a gente pode começar a criar nossas rotas, tá? Eu não vou criar muitas rotas extensas e complexas, vou criar algo bem simples mesmo, só para mostrar a lógica por trás disso. Então aqui eu clico em routes, né? Crio um arquivo chamado routes.js e aí eu vou criar basicamente um array chamado routes e nele a gente vai ter todas as nossas rotas no caso. Eu vou começar criando uma rota get. Então eu abro chaves aqui, né? Coloco o método dela vai ser get. E aí a gente vai precisar criar uma função, tá? Para analisar a URL, essa URL aqui, ó, no nosso servidor, que está vindo da nossa requisição. Para fazer isso, a gente vem aqui em routes, né? A gente pode colocar aqui como path. E a gente vai precisar criar uma função aqui para justamente analisar, né, comparar essas URLs. Então a gente vem aqui, bota como route, sei lá, route path, pode ser o nome.
E aí a gente vai precisar criar essa funçãozinha aqui. Em vez de criar nesse arquivo, eu vou criar em outro arquivo separadinho para ficar desacoplado, digamos assim. Então eu posso colocar como route, sei lá, route path mesmo, .js. E aí a gente cria basicamente uma função, tá? Não é assíncrona, é apenas uma função mesmo, function. A gente pode colocar como route path mesmo, não tem problema. E aqui a gente vai precisar passar nosso URL, eu vou botar como path, tá? Bem, agora a gente vai precisar fazer algumas regras, algumas validações de regex, tá? No caso seriam expressões regulares. Para não se estender muito esse vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito longo, eu já deixei pronto aqui. Eu vou pegar. Eu vou deixar tudo no GitHub, tá, pessoal? Esses arquivos, tudo com comentadinho, bonitinho. Aí se você tiver alguma dúvida, você pode usar como base e validar, tá bom? Mas basicamente a gente vai usar essa função aqui de regex, tá? Para retornar, comparar, né, as URLs e retornar se é verdadeira ou falsa, ou seja, se a URL que a gente está recebendo na nossa requisição bate com a URL que a gente colocou aqui em routes, tá? Então a gente coloca esse regex, essa regrinha aqui ele pega os parâmetros, aqui ele, né, separa a nossa regex de parâmetros e tudo mais. Então a gente usa ela aqui nas nossas rotas. Então deixa eu importar ela aqui também. Não esquece de colocar o .js, senão ele vai dar erro, é sempre assim. E aqui a gente precisa passar, no caso, uma URL, tá? No caso vai ser uma URL que a gente vai colocar como padrão. Eu vou colocar a nossa URL como /pet, certo? Então, a nossa aplicação ficaria http://localhost 3000/pet, tá bom? Se a gente receber uma requisição dessa URL, ele vai entender e vai executar uma função que eu vou colocar como execute aqui, que vai ser responsável por fazer todo o processo de análise de dados, de resposta e tudo mais. Ela vai ser a base principal da nosso servidor, certo? Da nossa rota, digamos assim. Nela a gente vai precisar passar a nossa requisição e a nossa resposta também. Abre chaves aqui. Faltou um vírgula aqui em cima, tá? E, bem, nela a gente pode colocar como aqui um return res.end rota funcionando perfeitamente. Pronto. Tá faltando aqui como é uma função anônima, né? A gente precisa colocar um array function aqui, nosso igualzinho tracinho, tá? Bem, com isso feito, a nossa rota já está construída. A gente pode pegar esse routes aqui, vir aqui no servidor. E o que a gente vai fazer basicamente? A gente vai fazer a verificação aqui no servidor usando aquela função que a gente criou de route path, né? Para fazer isso, a gente pode criar uma variável chamada const route, tá? Igual a routes, a gente vai importar lá, ele importou com JS, ponto find, a gente nomeia como route mesmo, cria uma função anônima novamente, uma array function, e aí a gente vai retornar um boolean aqui, digamos assim. Se o método da nossa requisição, a route method aqui, ó, for igual ao método que a gente está recebendo da requisição, ou seja, se o método que a gente colocou aqui for igual, se esse método for igual a esse método, ele vai dar como true. E se, né, no caso, route.path.test for igual a URL, né, ou seja, se essa URL for igual a essa URL que a gente colocou aqui, se lembrando que tem esse http://pet, ele vai dar toda essa informação como true e vai retornar aqui para nossa route. Com essa variável a gente consegue fazer um if, né, uma verificação aqui. Então a gente bota if route, a gente abre chaves e aqui a gente pode retornar return route.execute, abre parênteses res, passando justamente o parâmetro aqui de resposta e requisição que a gente pediu aqui nas rotas, inclusive, você consegue ver. Então, se a rota bater certinho com o que a gente tem aqui, né, se as informações da requisição baterem certinho com o que a gente tem em routes, ele vai executar lá a nossa funçãozinha execute e ela vai ser responsável por fazer todo o processo, seja de pegar a informação e jogar para o banco de dados ou responder
pegar a informação do banco de dados e jogar para o usuário final, entende? Como resposta. Então, essa a nossa aplicação, ela já está construída. A gente pode abrir um Postman, deixa eu abrir um Postman aqui para testar, né, ver se está rolando. Aqui, pronto, tá. Consegui aqui, rapidão, tá resolvendo um negócio da OBS aqui. Bem, aqui a gente tem a nossa rota, http, localhost, né, tudo mais. O nosso servidor está rodando. A gente vai fazer uma requisição, vamos ver o que vai dar. Bem, rota get funcionando perfeitamente. Nossa aplicação está funcionando certinho, tá? Então, ele bateu justamente aqui no execute rota get funcionando perfeitamente. Eu posso criar aqui um método também diferente. Eu posso criar um método post aqui só para ver também, rapidão. Então, posso colocar método aqui, boto post, né, o método que a gente vai usar, vírgula, faço a validação de URL lá, path, tudo mais, 2 pontos, route, path, barra patch, certo? Aqui a gente cria a nossa função, né, nosso controller, digamos assim. Passo como parâmetro a nossa requisição e nossa resposta. Completa aqui a função. E aqui a gente pode retornar um res.writeHead para mudar o status code da nossa resposta. Então eu posso colocar, em vez de ser 201 ou 200, eu vou colocar só para validar mesmo que a gente pode mudar isso, né? Que isso aqui funciona, vou colocar um 203, tá? Não é muito comum, mas é nada comum, mas só para realmente você ter uma noção que dá para fazer isso aqui. Então eu coloco ponto .end, vou passar aqui a mensagem, rota post funcionando perfeitamente. Pronto, deixa eu voltar lá pro nosso postman, né? Pronto. Bem, já tem criado aqui, né? Como vocês já viram, mas só para deixar também claro, dá para aqui, ó, nessas funções, né? No caso, nas rotas tem várias opções, tem o get, normalmente é para listar, como eu disse, informações, fazer filtros e tudo mais, o post para enviar informações, o post para atualizar diversas informações normalmente, o path para atualizar uma informação específica. Sei lá, às vezes você tem um campo chamado um campo de curtida, digamos assim, que é um boolean, um true false, e você só precisa atualizar ele, em vez de atualizar todas as informações do objeto, você usa o path no lugar do push, tá? O delete ele já se auto-explica, né, para ele estar com base em um ID específico ou em vários, em uma condição específica, digamos assim. E bem, a gente vem aqui no post, né? A gente pode colocar como a nossa requisição aqui, nossa URL, perdão, http localhost 3 patch. E aí a gente envia aqui, ela vai dar a resposta. E aqui, ó, se você ver, ele colocou até 203, né? Então, aqui é a nossa aplicação, tá criada. Você pode pegar e expandir ela, tá? Por seu agrado, vai de você. Você pode criar várias rotas, criar um banco de dados e construir, tanto faz. É a mesma coisa que usar o Express, tá? Então, basicamente é isso. É um vídeo bem simples. Não quis criar algo muito complexo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe se você achar interessante para novas pessoas que estão aprendendo ou entrando na área de programação. E valeu pela atenção. Tamo junto e é nóis.